primeira parte do capítulo. É um dos capítulos maiores. Nós vamos ler uma parte somente. Nós vemos estudando o livro de Marcos e refletindo, estudando e também refletindo e meditando nos ensinos que ele nos traz. E aprendendo também um pouco como que é essa dinâmica, né, dessas narrativas de milagre, de ensino, uma após a outra, e como elas se interconectam e são sequenciais, né? Numa sequência da narrativa, nós vamos vendo um ensino que transcende só aquela história, é um ensino do livro, que Jesus é o Messias, né? E a sua função, a sua tarefa, o seu ministério como o Salvador. E nós entramos num momento do livro, não agora, né? Já tínhamos entrado, em que Jesus ele vai seguir para Jerusalém. Ele vai morrer, ele vai ir para Jerusalém, ao mesmo tempo que ele vai para Jerusalém, durante esse caminho é uma palavra que vai aparecer muito durante esse percurso, por isso a narrativa do caminho, né? Esse caminho de Jesus, da Galiléia até Jerusalém, na Judéia, é um percurso em que Jesus vai procurar explicar para os discípulos que ele tem que morrer, que é a função dele morrer. E está muito difícil para os discípulos compreenderem. Então, há curas, nós aprendemos com as curas de Jesus, às vezes as curas se dão de forma diferente, e nós percebemos que elas se dão de formas diferentes, não é só porque a doença é outra, às vezes uma mesma doença, curada de uma forma, curada de outra. Nós vimos aqui em Marcos que ele curou um cego em 2 etapas. Onde que nós encontramos isso na Bíblia? Mas isso também tem uma mensagem. Isso também tem a ver com os discípulos que viam, mas não viam, né? Com a cegueira. Parece que Jesus ele lida de forma diferente com a cegueira dos discípulos e a cegueira dos demais, ou a cegueira dos fariseus, inclusive. São pessoas diferentes e que Jesus trata de maneira diferente. Mas os seus discípulos, como é que ele trata diante dessa cegueira? Ele vem continuamente ensinando os seus discípulos e jamais desistirá deles, porque eles foram escolhidos. Por mais que seja demorado para eles, ele vai ensinando, ensinando e ensinando. Porque esses homens são homens que liderarão a igreja durante o primeiro século e serão responsáveis para levar o evangelho e fundar as primeiras comunidades cristãs lá no século I. Por isso, no capítulo 10, o primeiro versículo, ele diz: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. O Senhor Jesus sempre ensinando. Essa é uma marca característica e essencial no ministério de Jesus, que ele ensina. Ele ensina. É verdade que ele cura, é verdade que ele expulsa demônios, mas é verdade também que ele ensina. Ele ensina as multidões, ele ensina os seus discípulos em particular. Ele tem confrontos com os fariseus, discussões, porque eles já desde o começo já perceberam que Jesus não é a pessoa de quem eles gostam e não é o Messias que eles queriam. Então eles vivem para procurar desestabilizar o ministério de Jesus, querer desacreditá-lo perante a multidão. Então, na primeira parte aqui do capítulo 10, o que se manifesta do ministério de Jesus é isso. É o ensino e o confronto com os fariseus, que também não deixa de ser para nós que estamos lendo um ensino de como lidarmos com a lei, como aprendermos a vontade de Deus, de como interpretarmos a vontade de Deus, aquilo que Ele nos manda fazer. Então,
uma das coisas que nós vemos aqui, logo no primeiro versículo, é a paciência e a perseverança que tem Jesus ao ensinar. Ele nunca se desanima, ele sempre ensinando. Os apóstolos foram homens realmente muito bem formados, não numa escola formal, institucional, com bancos de estudante e essas coisas, mas com um professor que era infalível. Um professor que não errava nas suas atitudes, um professor que interpretava perfeitamente a lei de Deus, alguém que tinha uma vida perfeita, uma fala perfeita, e tudo que ele fazia, tudo que ele era então perfeito, e eles estiveram ali 3 anos, com tempo integral, ali com Cristo, aprendendo com aquilo que eles viam, aprendendo com aquilo que eles ouviam. E a questão que é tratada aqui no capítulo 10, do versículo 2 ao 12, que nós vamos ver agora, é a questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa foi a resposta que Jesus deu aos que perguntavam a ele, os fariseus. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. Então agora não tem multidão, agora não tem fariseus, agora é Jesus ensinando os discípulos. E aí, em casa, ele voltou, né? Os discípulos continuaram a perguntar sobre aquele assunto. E aí Jesus disse para eles: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então ele explica para os seus discípulos. Agora eu preciso explicar para vocês o que estava por trás desta fala dos fariseus, perguntando se é lícito ao marido repudiar sua mulher. Em Mateus, em outro evangelho, repudiar a mulher por qualquer motivo, né? Essa seria... é um texto mais fácil de nós compreendermos, porque existiam 2 posições que os judeus gostavam de se associar, né? Uma delas era aquela que, interpretando a lei, dizia que o marido, se ele visse alguma coisa muito grave na mulher, de repente ele casava com a mulher, e ele percebia que a mulher, né, não era virgem, ou tinha alguma coisa escandalosa na vida dela que ele não sabia antes, né? Então ele poderia dar carta de divórcio. A outra interpretação dizia assim, que até se ela foi fritar o bife e fritou demais, ficou um pouquinho mais escurinho, já era motivo para chutar, né? Para dar um fora. Então, quando os fariseus chegam diante da multidão, vocês percebem que existe essa sutileza, né? Eles estavam falando para multidões, e aí os fariseus chegam, aí eles perguntam, por quê? Porque os judeus costumavam se associar a uma dessas 2 posições. E aí, se Jesus fosse a favor de uma, os que fossem da outra posição, pelo menos, né? Se ele falasse daquela, os outros de cá, então é que se talvez abandonasse o movimento, talvez não seguissem mais Jesus, e o movimento se dividiria, ele causaria ali um transtorno, ele causaria uma crise no meio do ministério de Jesus, do ensino de Jesus, da multidão que o acompanha. Mas a resposta de Jesus não vai por esse lado, até que ele se reúne só com os discípulos, conforme essa narrativa de Marcos.
E quando ele está com os fariseus, a eles ele responde, não, isso é dureza do coração. Então ele vai num ponto mais essencial. Mais essencial. Ele sabe o que eles querem. Mas Jesus não vai naquela divergência de opiniões naquele momento. Ele vai no fundo do coração do ser humano, quando ele diz assim, é por causa da dureza do vosso coração que ele deixou escrito esse mandamento, que é para dar carta de divórcio. Mas entenda que ele não mandou dar o divórcio. Ele mandou que, se o coração fosse duro e não tivesse reconciliação, então que pelo menos ele fizesse um documento para proteger a mulher. Com esse documento, a mulher estaria socialmente protegida, que ela não era alguém que saiu de casa, que fugiu de casa, que abandonou o marido, mas que foi o marido que quis. Então essa carta de divórcio era para proteger a mulher. Não é que Deus está dizendo na lei, ó, pode se divorciar sim, viu? É só fazer uma cartinha e tudo bem. Não. O Senhor Jesus, ele vai além. Ele volta antes da lei e vai lá na criação. E ele fala que Deus fez homem e mulher. O homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e com a sua mulher os dois formam uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. E isso ele não diz com respeito a, por exemplo, poxa, meu casamento não deu certo, então quer dizer que não foi Deus que ajuntou. Não. O que ele está dizendo aqui é que todo casamento que foi estabelecido, é Deus que juntou. Não é que Deus obrigou você a casar com essa pessoa. É que você assumiu compromissos publicamente e é isso que ele leva em consideração. Então, o casamento é indissolúvel. E o homem não tem o direito de divorciar-se. Aí é que Jesus pega a questão deles lá. Eles estavam querendo dizer assim, ó, já que Moisés permitiu mesmo, por qual motivo ele permitiu? Por qualquer motivo, ou seria só no caso específico? E Jesus aqui, ele não vai por essa linha, mas o que ele faz? Então ele vai logo para a dureza do coração, ele fala, não é a questão não é a carta, a questão é o divórcio. O divórcio acontece por causa da dureza do coração. Já que o coração está duro e não tem jeito, então oficializa. Então dê a ela um documento que a proteja. Não é que ele mandou, né, que se divorciasse. Então essa carta de divórcio é isso. E aí ele conclui diante dos fariseus isso. Não é para divorciar não. Isto é consequência da dureza de coração. Até os piores atos, meus irmãos. Até a traição, que é uma das coisas mais difíceis que acontece de manter um casamento unido, quando um dos dois trai. Mas até nessa circunstância, a orientação é sempre reconciliação. A questão é que permite-se o divórcio nessa questão, mas é a dureza do coração. Isso a gente sabe como é. E é isso que Jesus trabalha lá com os discípulos sozinho em casa. Ele não dá esse gostinho de dizer isso diante da multidão, conforme os fariseus queriam. Mas ali com os discípulos perguntam mais coisas para ele, e ele então explica, olha, não, quem repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério também. Então, quer dizer, a parte inocente, aquela parte que foi abandonada, não o que abandonou, é que fica debaixo do pecado, né? Se for se casar-se com outra pessoa. Bom, então nós estamos falando de abandono, nós estamos falando de adultério, e essas seriam, portanto, aquelas coisas indecentes, né, que porventura o homem poderia encontrar na sua mulher.
Mas a gente entende, portanto, que o casamento é extremamente importante. Existem aqueles que têm o dom do celibato. Então, que assim permaneçam para o Senhor. Mas aqueles que se casam têm que ter uma responsabilidade muito grande. O relacionamento matrimonial é muito digno. Então, meus irmãos, veja quem ainda vai se casar. Veja bem, eu já vi pessoas apaixonadas, a paixão cega, como Jesus estava explicando que ele deveria morrer e os discípulos não entendem. Como os fariseus, que eram entendidos na lei, que estavam vendo o que o Messias estava fazendo diante dos seus olhos, mas eles insistiam em negar. Da mesma forma, a paixão cega o ser humano. A paixão não é errada em si. O que é errado e nada sábio é se deixar levar pela paixão e casar pelo que está sentindo na hora. Paixão é uma coisa que acaba. E tem pessoas, tem jovens, que vêm, já sabem que não vai dar certo, porque viram no seu relacionamento de namoro, no seu tempo de namoro, que não vai dar certo. Mas está apaixonada, então, ou está apaixonado, então não deixa de se casar. Então vai pela emoção do momento, sabendo, consegue enxergar, mas prefere fechar os olhos por causa daquele momento. Quem vai se casar deve escolher em oração. Deve escolher em oração para que o Senhor dirija, para que o Senhor aprove, para que o Senhor abençoe essa união. A palavra de Deus sempre nos dá essa orientação, nós sempre ouvimos essa orientação da palavra de Deus, que se casar, case-se no Senhor. O que isso significa, né? Casar-se no Senhor. Mesmo as viúvas, né? Aquelas com quem Paulo vai falar que ficou viúva, mas vão se casar de novo, né? Tudo deve ser feito no Senhor. Então veja só, quando a gente vai se casar, e mesmo quem já se casou, mas principalmente quem ainda vai se casar, tem que lembrar-se de que não são dois anjos se casando, são dois pecadores se casando. Não deve formar no seu pensamento, não deve criar uma ilusão de que tudo vai ser igual era naqueles filmes ou naquelas histórias de Cinderela, né? E naquelas histórias em que, enfim, viveram felizes para sempre, depois de passar tudo o que passaram, e foi muito difícil, aí se casaram, aí foram felizes para sempre. Será? Por isso que na hora do casamento, a gente pergunta se é na alegria e também na tristeza. Porque depois alguém vai dizer assim, mas eu tenho direito de ser feliz, mas você não prometeu que ia ser só na felicidade. Você prometeu que ia ser na tristeza também. Agora você está dizendo que vai abandonar porque você quer ser feliz. Gente, são dois pecadores. Não são dois anjos se casando. Então vai ter problema. Vai ter problema. Por isso, quanto mais pudermos resolver durante o namoro, né? E escolher de repente a pessoa menos difícil com que a gente, né, vai ter que lidar, mas o casamento ele deverá ser para sempre, né? E por isso a gente deve ter uma visão mais realista no sentido de não esperar demais do outro. Saiba, não estou dizendo aceite tudo que o outro tem de errado. Não é isso. Não é isso. Mas não espere pela perfeição. Você nunca vai ter aquela pessoa ideal. A gente pode melhorar. A gente melhora com as crises, a gente melhora com os sofrimentos,
Mas nessa vida, enquanto o Senhor não voltar, enquanto nós não formos transformados, nós nunca teremos qualquer que seja o relacionamento perfeito. É importante que tenhamos consciência disso, porque à medida que nós esperamos pela perfeição, nos frustramos demais, porque se, por um lado, um dos dois não é anjo, por outro, o outro também não é. E se um dos dois fosse anjo, não ia querer casar com você, porque você não é. Então, nós temos que ter essa consideração, né? E não esperar demais, porque uma das coisas que pode causar o divórcio é essa expectativa sobrenatural a respeito da outra pessoa, que não se cumpriu, e jamais se cumpriria com qualquer que seja. Ah, então eu vou procurar a pessoa que é. Não vai encontrar nunca a pessoa perfeita. Então, nós devemos, quando casamos, nos esforçar por uma santificação mútua. Porque seria muito fácil, não deu certo, acabou, mas o fato é que nós lutamos juntos por uma santificação. Nós lutamos juntos por uma melhora. E o casamento, por ser um relacionamento, e o mais importante de todos, é nele que nós medimos a nossa espiritualidade. É nele que nós medimos o quanto com o Senhor nós estamos. E esforçando-nos. E é no casamento que nós somos mais provados acerca do amor. E esse esforço por uma santificação mútua, como na igreja, como eu digo, né? Por que a comunidade é importante? Porque no nosso relacionamento nós ajudamos uns aos outros. E isso vem do casamento. Esta é a célula de toda a sociedade, o casamento. Foi a primeira coisa que o Senhor formou com respeito à sociedade, né? O casamento. Nós chamamos até de mandato social, o casamento, porque é dali que vem a sociedade. Então ali é um relacionamento em que nós aprendemos muito mais a abrir mão, não é de uma hora para outra, não é com facilidade, mas abrir mão de nós morrermos para nós, vivermos para outra pessoa. Então, esse esforço no casamento por uma santificação mútua é o que um deve ajudar o outro a isso. Chegarmos diante das crises, a uma santificação, a aprender a melhorar, porque aquele que se esbarra com o primeiro problema no casamento, mesmo que um problema não tão fácil, mas o primeiro que ele se esbarra, ele fala assim, não era essa pessoa. Gente, não seria nenhuma. Quem se separa por causa disso, vai se separar muitas outras vezes. Não era a pessoa que eu queria, não era. Gente, quando nós nos deparamos então com essa situação, é o momento de nós exercermos a nossa fé, exercermos a nossa obediência a Deus, de nós mudarmos um pouquinho nós mesmos para nos transformar mais um pouquinho parecido com Jesus. Então, o casamento, nos momentos mais difíceis do casamento, é também um momento em que nós somos lapidados. Então, no casamento, nós devemos esforçar-nos por uma santificação mútua. Outra coisa, há desgastes. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Hoje eu posso não ter um problema, que amanhã sim. A gente não sabe. Esses desgastes. Como proceder? Como conversar? Qual a hora certa de conversar? De repente é um aprendizado. Cada um vai aprender qual é a hora certa do outro.
pode não ser a melhor hora para todo mundo naquele momento. E, por isso, saber o momento e resolver os problemas. Olha só, os principais motivos para a separação, eu imagino que sejam traição, abandono, aquele abandono real, né? Separação de corpos mesmo, mas também um abandono emocional. Um abandono emocional também é um abandono. Pessoas, eu já vi se divorciarem ou quererem se divorciar porque se sentem abandonados morando debaixo do mesmo teto. Pouco tempo juntos. Eu acho que uma das grandes ameaças é essa. E uma das grandes dificuldades também, porque o que é o tempo para você? O que é o tempo para qualquer um hoje em dia? É uma das coisas mais difíceis de conseguir. Mas hoje se encontra tempo para ganhar um dinheirinho a mais, se é isso que quer. Encontra tempo para uma diversão, se é isso que quer. Encontra tempo para um programa de televisão favorito, se é isso que quer. Encontra tempo para dormir, se é isso que quer. Encontra tempo para uma partida de futebol, se é isso que quer. Mas quem não encontra tempo para a família? Só se não quer. Só se não se tocou ainda de que é possível fazer esse tempo. De que é possível fabricar esse tempo. De que é possível reorganizar a agenda. Reorganizar a agenda. E isso serve também para pais e filhos. Para pais e filhos. Para ter um tempo para brincar, para ter um tempo para estar ali, para ter um tempo de fazer o que o filho ou a filha quer, ou os filhos, né? Pode ser aplicado aos filhos também, mas acredito eu que um dos principais motivos para a separação também seja passar pouco tempo juntos, porque pessoas com o tempo mudam, e pessoas que com o tempo mudam e não conversam, chega um momento que não se conhecem mais e que não têm mais intimidade. E qual é a saída? Alguma saída, desde que o que Deus ajuntou não separe o homem. E é nas maiores crises que nós crescemos, tanto na fé, quanto na solidificação do casamento. Também podemos mencionar aqui que algumas razões podem ser desconfianças, ou porque uma pessoa dá razão para desconfiança, ou porque uma pessoa é desconfiada sem que o outro dê razão também. Isso mina o casamento, isso é uma das coisas que acabam com o casamento, aquela desconfiança eterna de tudo, continuamente. Mas veja que se nós temos pouco tempo e conseguimos arrumar algum tempo e reorganizar a nossa agenda e dizer assim, isso é prioridade. Casamento também é prioridade. Nós devemos... Existem coisas que podemos fazer juntos. Existem coisas que marido e mulher podem fazer juntos, coisa que a mãe com os filhos, o pai com os filhos, ou a mãe, o pai e os filhos juntos. Há tempo para todas essas coisas. E hoje o meu foco aqui é que também, mesmo que você dê tempo, todo tempo para o seu filho, sempre, vocês estão sempre juntos, casal e os filhos, muito bem. Mas deve haver tempo para o casal. Deve haver tempo. Procure, reorganize-se e ache e diga, olha, este horário eu estou proibido de fazer outra coisa. Combinem o horário para que se encontrem. Assistir televisão juntos, tudo bem, mas também para ficarem juntos, para conversarem, para saírem sós. Uma das coisas tão perigosas, né? Nem todos se dão mal com isso, mas aqueles que têm problema
é melhor se cuidar e resolver isso. Televisão e internet no quarto. Televisão, internet no quarto. Se existir algum problema, se não for algo razoável o que está acontecendo com a TV no quarto, tira. Ou então não é no quarto, mas é TV demais. Não é no quarto, mas é internet demais. Ou então aquela falta de férias para ficar com a família. Para ficar com a esposa ou com o marido. Férias, alguns tiram para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ganhando suas férias, o dinheiro das suas férias e outro biquinho. Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente não está também deixando de investir naquilo que vai produzir mais resultados, que é o próprio relacionamento. Tirar férias para estar com, para fazer algo com, para tirar aquele tempo que no dia a dia, correria, não dá. O dia inteiro junto, não dá, mas nas suas férias dá. E tem gente às vezes que deixa de tirar férias, né? E são coisas práticas, meus irmãos, que eu estou dizendo a partir daquele princípio que o Senhor Jesus ensinou enquanto ele respondia os fariseus. Os fariseus queriam que Jesus se desse mal diante da multidão que tinha ali para ouvi-lo. E eles queriam que Jesus desse uma resposta e dividisse a multidão. Mas Jesus foi no ponto mais importante. E o ponto mais importante é esse. Não é a razão que for, é a dureza do seu coração. É causada pela dureza do seu coração. A questão é que a vontade de Deus mesmo é que o que Ele ajuntou, o homem não separe. Então, essas coisas práticas servem para a gente pensar, porque elas são, muitas vezes, a razão do casamento acabar. Então, se por acaso estiver a caminho, volte antes. E também não quero dizer que eu falei de tudo que podia ser falado. Estou longe disso. Estou longe até de saber de tudo o que pode ser falado. Mas algumas coisas importantes para nós cumprirmos a palavra de Jesus, que nos ensina no Evangelho. E para abençoar também o casamento, o relacionamento, seja aquele que já está estabelecido, seja aquele futuro. Se ainda for futuro, não esqueça de o fazer em oração, debaixo da aprovação de Deus, debaixo da bênção do Senhor. Tá? Amém.